Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Reset 12. Nesse programa nós vamos discutir estratégias e técnicas para você literalmente transformar sua vida em apenas 12 semanas, ou seja, resetar sua vida em apenas 3 meses. Meu nome é Felipe Soares. E o meu é Cláudia Schatz. E o tema do Reset 12 de hoje é uma simples mudança que pode literalmente queimar mais de 30 mil calorias extras no ano. É isso mesmo que você ouviu, 30 mil calorias extras no ano. Por favor, antes da gente começar, tirem as crianças da sala, que vem muita coisa boa por aí, hein? Então vamos lá, Clau. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Como é que pode queimar mais de 30 mil calorias extras no ano com uma simples mudança? Ah, mas isso a gente vai deixar um pouquinho mais pro final, né? Vamos deixar as pessoas assim curiosas pra saber qual é a solução milagrosa. Curiosidade já queima caloria? Pode queimar, né? Faz o cérebro talvez trabalhar mais. Boa. E tem gente muito curiosa, né? Por aí. Olha, eu sou uma pessoa bem curiosa, então eu acho que meu cérebro já gasta mais calorias só pela minha curiosidade. Olha aí, coisa boa, Cláudia. Isso aí. Mas a gente pode começar, o que tu acha, falando um pouquinho sobre o sedentarismo. Eu acho uma boa essa tua ideia. Eu até tava pensando em te perguntar uma coisa. O que tu acha sobre o sedentarismo, Cláudia? Eu acho que ele é extremamente perigoso. E ele, na verdade, ele é elencado como uma das causas principais de morte, né? Infelizmente. Mas como a gente não quer focar na morte, vamos focar na vida, né? Vamos focar o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode fazer de legal no nosso dia e o melhor, o que a gente pode fazer principalmente pelas nossas crianças, né? Que hoje elas estão entrando numa vida mais sedentária, né? É verdade, né? Parece que o advento da tecnologia tem tirado as crianças das ruas, dos parques, das fazendas, das casinhas de sapê e colocado dentro de um quarto, junto com um tablet, com um computador, com um smartphone, seja lá o que for, mas menos em atividade, né? As crianças tendem hoje a... Claro que, obviamente, não todas, né? Mas a grande maioria a não se exercitar, a não brincar, a não chutar a bola na rua, a não correr, brincar de pique-esconde. Enfim, tantas brincadeiras aí que a gente tinha na nossa época, né? Nos idos anos 80, saudosos anos 80, onde a gente podia ver em cada esquina aí uma pequena aglomeração de crianças gritando, correndo, brincando, se divertindo para lá e para cá. E hoje elas tendem então a estar um pouquinho mais sedentárias, infelizmente, né, Cláudia? É, com certeza. Hoje é mais fácil, né, a gente ver crianças acima do peso, né? E alguns estudos indicam que crianças que hoje estão acima do peso, que hoje estão chegando na obesidade, têm uma chance menor, né, de conseguir sair desse sedentarismo, dessa obesidade na fase adulta. Então, aos pais que nos ouvem, vamos fazer nossas crianças se mexerem, vamos fazer elas saírem um pouco da frente da TV, saírem um pouco da frente do celular e estimular elas de fato, né? E os pais também saírem um pouco da frente dos aparelhos eletrônicos e levarem as crianças para fazerem atividades, né? Para correr, para jogar bola, para nadar, para, enfim, fazer alguma coisa ao ar livre, para mexer o corpo. E eu não sei como é que foi a tua criação, a forma como tu foi criado, como foi a tua infância, mas a minha foi extremamente ativa. E é engraçado porque um dos fatores que me fez, na minha fase adulta, mover meu corpo foi que aqui onde a gente mora, onde eu cresci, tem uma parte rural próxima, né? E a gente gostava muito de ir pra lá e a gente ia de bicicleta. Eu não sei exatamente quantos quilômetros davam, mas eu lembro que pra quem não tinha uma bicicleta de marcha, que nem era o meu caso, e era uma bicicleta de aro pequeno, eu sei que eu queimava bastante calorias na minha infância andando com aquela bicicleta, indo em chão batido pra área rural. E em um dado momento a minha irmã um dia me convidou, nós já adultas, né? A gente já trabalhava, estudava, enfim, tava naquela rodinha de hamster e não tava prestando muito bem atenção ao nosso corpo. E ela me convidou pra gente ir até fazer esse mesmo percurso, né, da casa dos meus pais até esse lugar onde a gente costumava pedalar. E foi um desastre, porque na primeira lomba a gente não conseguiu subir a lomba. Poxa vida. Fase adulta a gente não conseguiu subir a lomba, eu acho que alguém pode
tá nos ouvindo pode ter uma história parecida. Mas esse foi o momento que a gente decidiu começar a fazer academia, começar a mexer mais no nosso corpo, buscar atividades que a gente gostava de fazer, que a gente gosta de fazer, e mudar esse cenário, né? E isso vocês tinham qual idade? Desculpa, Cláudia. Nessa época desastrosa, olha, deixa eu pensar, mas eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos. 19, 20 anos, que era pra estar assim no... Sim, jovem, né? Era pra estar com plena energia ainda, né? Mas eu tava naquela rodinha de hamster, de vai pro trabalho, já tem todo o tempo de locomoção, aí fica horas lá sentada trabalhando, aí volta, vai pra universidade, fica mais horas sentada estudando, e depois volta pra casa, o que faz? Provavelmente assiste alguma coisa, come alguma coisa e vai dormir. Então acho que é uma rodinha de hamster, que nem eu digo, né? Então aqui tu tá dizendo que uma mulher de 19 anos perdeu pra uma garota. Uma garota de quanto? De 7, 8, de 10 anos de idade? Eu tinha, sei lá, uns 8. E o engraçado é que, claro, crianças, né? Crianças têm esse pico de energia, mas não justifica, né? Não justifica o fato de chegar aos 19 anos e não conseguir fazer metade do que a criança fazia, né? Mas imagina, quando eu era criança, a gente brincava durante o dia e a gente pegava a bicicleta, ia pra essa zona rural. Tem uma amiga de infância que morava lá, que mora lá. E a gente chegava na casa dela, a gente tomava banho de rio, a gente jogava futebol, a gente brincava de esconde-esconde, a gente continuava, era isso. Férias de verão, isso o dia inteirinho. Então esse percurso de bicicleta não era a única atividade do dia, né? Que legal, cara. Então provavelmente quando tu chegava em casa, tu e tua irmã, vocês se muito tomavam banho, né? Porque às vezes criança também gosta de cabular um banhozinho, né? A gente gostava de tomar banho. Gostava. Então vocês tomavam um banho, comiam alguma coisa e desmaiavam na cama, né? Coisa que provavelmente os pais de vocês deveriam adorar, né? Nossa. Que hoje a gente vê algumas crianças aí tendo algumas dificuldades aí de sono e tudo mais. Pai e mãe ficando acordados até tarde e desencadeia então, né, em ansiedade e outras coisas não tão legais. Mas vocês então, nesse ponto, vocês eram craques da bola, né? Chegava em casa e tinha um roteiro ali bacana ali, propício já para ter um sono bacana, né? Descansar a mente dos pais e descansar o corpo de vocês, né? Com certeza. E isso é muito bom, porque nossos pais sempre nos estimularam a ter uma infância assim, né? A gente nunca foi... Eu lembro que quando a gente inventava de, por algum motivo, passar a tarde na frente da TV, meu pai chegava na TV, desligava e mandava a gente pra rua. Então, é algo que me deixa com muita gratidão pelos meus pais por terem nos criado assim. Que legal, que coisa boa, Cláudia. E ainda bem que a gente tirou as crianças, né, da sala, foi o nosso disclaimer aí, o inicial, né? Porque senão ia ter muitos pais e mães aí agora aflitos, né? Pensando que daqui a pouco a sua criança ia, de uma forma ou de outra, ia ultrapassá-la, né? Ia, de uma forma ou de outra, coordenar ainda mais ela, né? Através do corpo, né? A mente já tá passando dessas crianças prodígios aí, né? E se souberem que o corpo também pode responder de uma forma tão incrível assim, se bem utilizado, então será de nós, né? Mas olha, eu acho que ainda é uma coisa muito boa das crianças também saberem desse potencial que o corpo delas tem, né? Porque talvez isso faça com que crie um estímulo, né, para os pais, para que os pais também deixem a vida sedentária e participem das atividades junto com os filhos, né? Uma atividade realmente familiar, uma atividade onde não é ficar sentado olhando o novo seriado que saiu no Netflix, por exemplo. Não que isso seja ruim, em determinados momentos é uma atividade muito boa de ser feita em família, né? Mas eu acho que é tão legal também estar ao ar livre, poder ter esse tipo de memória e criar esses momentos familiares, né? E quando a gente fala estar ao ar livre e momentos familiares e tudo mais ao ar livre, a gente lembra de um podcast passado, de uma conversa que a gente teve aqui, da importância, né, do sol, da importância dessas atividades, da importância até da troca, né, que se tem dentro do núcleo da família, onde muitas vezes o microbioma de um indivíduo ele vai se confundindo com o de outro, né? A grande maioria das famílias aí que convivem
de uma forma um pouco mais intensa, elas tendem a ter características muito próximas, né? Por congregar e por estar em troca dessa grande... Com certeza elas criam um vínculo, né, muito maior, o ato, só por estar junto, só por também a gente saber, pelas crianças, né, elas têm um comportamento diferente quando elas sabem que o adulto tá dando real atenção para elas, né. Exemplo, né, arrastando pelo exemplo, né, não só tentando convencer de uma forma ou de outra, né, mas dando exemplo, né, e quando a gente fala em exemplo, né, e quando a gente acabou indo para esse lado aí das atividades das crianças e tudo mais, e sair um pouco do quarto e mais pra rua, brincar e não estar tanto tempo sentado, a gente acaba vindo aos dias atuais aí com o advento dessa pandemia que acabou pegando o mundo inteiro, né, de uma forma não preparada, e mudou hábitos, mudou rotinas, e dentro dessas mudanças aí hoje em dia o que está muito forte é uma tendência, né, o home office, né? E o home office acaba nos trazendo também para algumas coisas assim que talvez hoje passem um pouco despercebidas, mas que podem trazer sérios riscos, né? Se não bem atendidos, né? Que é o fato de estar todo o tempo, ou grande parte do tempo sentado, né, em frente a um computador, um telefone, né, fazendo suas atividades, né, Cláudia? Exatamente, ou até inclusive na frente da TV, né? O ato de ficar sentado é extremamente perigoso, né? O ato de ficar sentado por longas horas durante o dia. E teve um estudo que foi feito na verdade nos Estados Unidos com 100 mil americanos, então um estudo muito grande, né? E também muito longo, que foi durante 14 anos. 14 anos? Sim, eles fizeram um levantamento e, claro, eles levaram em conta a questão de sedentarismo. Não dividiram em grupos por exemplo, de pessoas que comem alimentos saudáveis ou não. Levando em conta realmente só a parte do sedentarismo. E eles viram que homens que ficam pelo menos 6 horas sentados por dia têm um índice geral de mortalidade 20% maior quando comparado a homens também que se exercitam, que enfim, têm uma vida menos sedentária, que levantam, que fazem pausas durante o dia no trabalho, enfim. E para as mulheres isso é um dado muito mais preocupante, ainda mais preocupante que os homens, porque eles chegaram à conclusão que para as mulheres é 40% maior o risco de mortalidade prematura, né, de morrer antes. Então, aí eles começaram a chamar a atenção para esse dado de que a gente precisa pensar em formas de deixar o nosso dia mais ativo. O fato de ir na academia, de fazer exercícios físicos, já é um grande passo diário que a gente precisa tomar. Isso eu acho que já é uma mensagem que está ficando cada vez mais forte na cabeça de cada um. Mas aqui entra também a importância de criar uma rotina de trabalho, uma rotina diária que também te faça movimentar o corpo durante o dia, fazer pausas, caminhar, subir uma escada e não tocar direto 3 horas, 4 horas, depois mais 4 horas, 5 horas de trabalho sentado, sem pausa, sem mexer o corpo. É verdade, né, Cláudia? E até quando tu fala assim dessa possibilidade da pessoa dar esse passo de ir para uma academia, para um clube, ir para algum lugar, a gente não se restringe a isso, né? Mas é curioso que quando a gente quer, enfim, ir registrar um carro, por exemplo, a gente vai num cartório. Quando a gente quer comprar comida, a gente vai no mercado, numa fruteira, sei lá. Existem lugares onde tem aquela atmosfera, onde tem aquelas pessoas, onde estão direcionadas para aquilo, e não significa que tenha que ser dentro, né, desse lugar, mas a probabilidade que dentro de um lugar desse, que particionando esse tempo junto com outras pessoas que também estão com o mesmo intuito, com o mesmo direcionamento, é que você de uma forma ou de outra consiga deixar essa atividade e essa nova prática algo realmente que perdure, né? E tudo bem se você quiser fazer na rua ou em outros lugares, né? Mas se dê a oportunidade de ter essa constância, né? E essa periodicidade que eu acredito aí que ao longo do tempo você vai poder notar isso
certamente no seu corpo, na sua mente, né? No seu modo de levar a vida e de encarar as coisas, sejam os problemas, sejam as coisas boas, né? De uma forma muito mais tranquila e muito mais relax. E até o nosso tema de hoje, né? Que é uma única simples mudança que pode literalmente queimar mais de 30 mil calorias extras no ano, é algo que está deixando o pessoal muito curioso, Cláudio. Eu não sei se tu pode falar um pouquinho para nós sobre isso. Claro que que até posso. eu tô ficando curioso aqui, eu já não aguento mais. Quero saber o que é. Sim, mas antes disso eu quero deixar um pouquinho mais a curiosidade, mas eu só quero fazer um comentário no que tu falou em relação à academia. Uma coisa que a gente consegue perceber hoje, e alguns dos meus alunos que estão fazendo home office, eles também comentam, que como é complicado, né, tu manter uma rotina num ambiente que não é o teu de trabalho. E aí entra também a questão da academia que tu falou, né? A academia em si, ela é sensacional justamente por esse senso de comunidade, porque esse é exatamente o lugar onde tu vai ir para fazer exercício, assim como no mercado tu vai para fazer compras, assim como no posto de combustível tu vai para abastecer o carro, né? Então, as pessoas hoje, elas procuram fazer na casa delas um escritório, onde antes elas não tinham, para tentar recriar esse ambiente de escritório que elas tinham no local onde elas trabalhavam. Então é interessante aí o fato de que sim, o ir para academia vai facilitar, não só por ter pessoas que estão buscando a mesma coisa que tu, não só pelos professores que vão te auxiliar, mas pelo simples motivo de ter o ambiente físico que vai te estimular a fazer a atividade física, né? É verdade, o ser humano é muito também de exemplo, né? E a gente também tem uma veia um pouco competitiva, que a gente já falou em outros programas, né? E a gente percebendo que, daqui a pouco uma pessoa lá, talvez, sei lá o que a gente julgue, não tão bem preparada quanto nós, sem antes ver ela fazendo determinada coisa, vai e consegue, a gente de uma forma ou de outra tira energia ou tende a se superar, ou se tem uma pessoa X lá que a gente tem um apreço e de alguma forma ela tende a nos dar algum estímulo ali, também é importante, né? Então todo esse senso que tu comentou de comunidade, toda essa atmosfera aí contribui demais para que se torne um hábito, né? E se tornando um hábito, as coisas tendem a ganhar proporções, né? Dia após dia, né? Com certeza. Isso aí, esse era o meu parênteses. Mas voltando na hashtag no momento, voltando no assunto principal do nosso podcast, que tá deixando muitas pessoas provavelmente bem curiosas, e principalmente a ti também, né? Eu tô muito curioso, por favor. Falando sobre o sedentarismo e essa questão de ficar sentado, o ato de ficar sentado ele é tão prejudicial ao nosso corpo justamente por bloquear as nossas veias, por bloquear o fluxo sanguíneo, né? E é o sangue que abastece com muitos nutrientes e com muito oxigênio os nossos órgãos. Então, o fato de ficar sentado, ele entra como um fator negativo em relação a isso, mas o que a gente pode fazer para mudar? E aí entra uma atitude muito simples, que é simplesmente ter uma mesa mais alta e trabalhar algumas horas do dia em pé. Trabalhar em pé, cara. Pode parecer maluquice, pode parecer meio impossível fazer isso no escritório, mas dá pra aproveitar o fato de muitas pessoas ainda estarem trabalhando de casa, né? Em casa a gente consegue fazer o que a gente quiser fazer, então procurar um lugar, uma superfície mais alta e trabalhar reto, trabalhar em pé, porque isso vai fazer com que a nossa frequência cardíaca fique mais elevada. E é isso que vai fazer isso de queimar 30 mil calorias extras no ano. Sabe por quê? Por que, Clau? Eu ia te perguntar por isso, por que o fato da gente ficar em pé ali umas horas a mais, ao invés de ficar todo o tempo sentado, vai queimar 30 mil calorias por ano extras? Porque esse fato de ficar em pé, de fazer atividades em pé, queima em torno de 50 calorias por hora. O que 50 calorias por hora extras, na verdade, pode ser que não pareça muito, né? Mas simplesmente ficar 3 horas em pé por dia no trabalho corresponde a queima de 30 mil calorias extras por ano. E isso equivale a correr 10 maratonas no ano. 10 maratonas, Clau, que loucura! Quando que a gente ia pensar que só 50 calorias ali por hora, ali que a gente quase não dá bola, né? Sei lá, acho que isso daí deve ter um bombom, ou deve ter um pedaço ali de chocolate, de uma barrinha ali que, né, que esses home office acaba trazendo, né? E deixar o fato do que a Clau tá comentando aí de ficar em pé, não é ficar em pé pra ir na geladeira, né, Clau? Buscar alguma coisa, não é o fato de ficar em pé
para ir olhar TV ou para ir fazer qualquer outra coisa, e é fato de ficar em pé e pode continuar produzindo, que eu acredito que até como tu comentou, a questão circulatória, ela vai influenciar até em mais corrente sanguínea para a parte cerebral e tudo mais, a nossa parte cognitiva, então a gente vai ficar até mais inteligente, mais esperto. Com certeza, e provavelmente a gente também vai precisar tomar menos café, né? Porque o fato de ficar sentado sempre na mesma posição também pode ser um fator contribuinte para sono, né? Para essa sonolência, para essa fadiga do corpo. Também por a gente não estar mandando tanta circulação de sangue para o cérebro, né? Então o cérebro começa a ficar um pouco carente de oxigênio. Então aí já entra também um fator muito bom, que é a diminuição de café, e a pessoa consequentemente provavelmente, né, vai ter um sono melhor por não estar com o corpo cheio de cafeína. Então, com uma simples atitude a gente vai conseguir mudar muitas coisas ao longo do dia da pessoa, né? E, bom, 30 mil calorias extras no ano, correr aproximadamente 10 maratonas no ano, só de ficar algumas horinhas trabalhando em pé, só de mudar fazer uma simples mudança na nossa estrutura física, né? Tem algumas pessoas que já fazem ainda mais diferente. Eles pegam esteiras, né? Essas esteiras convencionais, esteiras simples, assim, que pode comprar em qualquer loja, colocar em casa e fazer uma mesa, pegar uma estante. Não precisa, não tem um investimento tão alto que precisa ser feito para isso, mas de colocar uma estante, uma estrutura mais alta e colocar ali o computador, colocar ali um livro, um caderno, alguma coisa que vai fazer, o tablet, o celular, e ligar a esteira numa velocidade, claro que não muito alta, né? Mas uma velocidade que tu consiga fazer as coisas ao mesmo tempo. E imagina quantos quilômetros a gente consegue caminhar por dia trabalhando. É verdade, né? E até quando tu falou o fato de diminuir a ingestão de café, pode ter certeza que tu arranjou muita briga aí, hein? Porque nós somos, eu acho, o 14º ou 15º país que consome mais café no mundo. Então tem muita gente se perguntando aí, o meu café, o que eu vou fazer? Mas não é ruim, viu, pessoal? Não é ruim ficar ou diminuir um pouco a ingestão de café. Isso daí na verdade vai contribuir ainda mais para a tua saúde, pode ter certeza. Com certeza. O café, ele é uma bebida boa, né? E eu não demonizo o café, muito pelo contrário, eu amo o café. Mas o café, assim como qualquer outra coisa, em excesso, ele faz mal no nosso corpo, né? Ele nos deixa muito agitado, ele pode inclusive sobrecarregar nossos rins, o nosso coração, enfim. Então, eu sei, já trabalhei também em escritório, eu sei que tem momentos que a gente precisa recorrer ao café, mas esse fato de ficar em pé, ele vai ajudar contra essa fadiga, principalmente depois do almoço, né? Então, o tomar o café, 1-2 xícaras por dia, ele é considerado algo normal, ele é considerado algo, inclusive, saudável. Não digo pra gente parar de tomar café, não, eu considero ele uma bebida muito boa, mas o fato de tomar café demais, inclusive tomar depois das 3, das 4 horas da tarde, isso vai prejudicar muito no sono, na qualidade do sono. E talvez a gente não perceba isso logo nos primeiros anos dessa atitude, mas a gente consegue ver depois. E o sono, a gente sabe que ele é o que repara, né, os nossos tecidos, os nossos músculos, os nossos órgãos. Então a qualidade de sono entra com grande importância no nosso dia. Ele, salvo engano, até ele desidrata um pouquinho, né? Questão corporal, né? Então, de repente, já que o pessoal vai ficar um pouquinho mais em pé para trabalhar, vai ficar numa posição, né, mais alta, vai ficar alguns minutos, algumas horas em pé trabalhando, quem sabe ao invés de ir lá na maquininha de café para socializar, para pegar um cafezinho, vai pega um café, vai a segunda, pega um copo d'água, vai uma terceira, talvez pega um copo d'água de novo, vai numa quarta, daí pega um cafezinho. Então não deixa... uma escada, vai dar uma voltinha. Isso, não deixa de socializar, não deixa de dar aquele relax, deixar a cabeça um pouquinho mais fresquinha ali, já tomar aquela bebida gostosa, porque a água também é muito gostosa, a água também faz muito bem. E aí já aproveita, já fica um pouquinho em pé. E aí, se não correr 10 maratonas no ano extras, que corra uma, que corra 2, que corra 3, e que vá tornando isso daí mais presente, né, claro, na sua vida. E pode ter certeza que tu vai sentir isso daí no teu corpo, na tua mente, no teu dia a dia.
e tu vai conseguir contagiar a ti mesmo e a quem tá ao teu redor, né? Com certeza, e é bem como tu falou, a gente não precisa sair do 8 ao 80, né? A gente pode ir fazendo coisas gradativas, coisas que realmente façam uma pequena mudança, né? Que não seja uma mudança abrupta no nosso dia, mas que já vão influenciar aí muito, né? No nosso ano, no nosso mês, na nossa vida. E é que nem tu falou, são algumas mudanças. E aí, falando em mudança, uma dica que eu posso dar também em relação à bebida é o chá verde. O chá verde, ele já ajuda muito na nossa circulação. Então, talvez trocar 1-2 xícaras de café lá que tomava durante o dia, trocar para o chá verde. Então, eu recomendo fortemente que a gente introduza o chá verde no nosso dia. Lembrando só que o chá verde também tem cafeína, como o café, então diminuir um pouco o café. Ixi, quando vê todo mundo no escritório vai estar doidão todos lá. Doidões, e também procurar tomar o chá verde até às 3 horas, até no máximo às 3 horas da tarde, para que ele também não influencie no sono. Então, talvez troca lá 1 xícara, 2 xícaras de café que já toma, troca pelo chá verde, diminui o café e troca por água. A água é a melhor, o líquido, a bebida mais saudável que existe no mundo é a água, e a gente tem aí à nossa disposição, então fazer um bom uso dela. E se não for possível mudar a mesa, se não for possível levantar, independente do que a pessoa que está nos ouvindo trabalha, tem pessoas que às vezes não conseguem fazer essas pausas, então o chá verde entra como um bom aliado para melhorar a circulação do sangue. Boa, Clau, que legal. Muito obrigado por compartilhar essa simples mudança, né, que pode aí, como a gente falou, literalmente queimar mais de 30 mil calorias extras no ano. Eu tenho certeza aí que o pessoal que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, assim como os teus alunos, eles tendem a fazer pequenas mudanças graduais, que vão levar cada vez mais em direção a eles a uma vida muito diferenciada. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado por hoje. Obrigado por ter compartilhado tanta coisa boa com a gente. E é isso aí. Muito obrigada pelo tema, muito legal falar sobre isso. E compartilhem também, comentem, entrem em contato com a gente, falem o que vocês estão achando e nos deixem ideias também, coisas que vocês daqui a pouco querem saber, e a gente pode trazer esse tema para os próximos posts. Eu tenho uma ideia, Cláudio, antes da gente fechar aqui, da gente falar sobre água. No próximo, abordar um pouquinho sobre esse líquido tão magnífico e tão glorioso que é a água. Opa, boa ideia. É isso aí, então tá, pessoal. Até o próximo podcast Reset 12. Até mais.